Olá, você vai ver nesta edição. Grupo discute a adesão dos poderes ao MTPrev. TCE estabelece que Prefeitura de Várzea Grande cumpra determinações na área da saúde. Prefeito de Acorizal é multado por descumprimento de decisão. Pleno determina o registro de atos de admissão de servidores. Os detalhes agora no TCE Notícias. O grupo de trabalho que estuda a adesão dos inativos e pensionistas dos poderes para o MTPrev se reuniu pela segunda vez. O encontro foi na Escola Superior de Contas. Acompanhe na reportagem. Essa adesão dos poderes ao Mato Grosso Previdência é necessária para o cumprimento da Lei Complementar Estadual 560 de 2014, que dispõe sobre a criação do MTPrev. O objetivo do grupo é que, além do Executivo, os servidores do Judiciário, Legislativo, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública tenham os recursos das aposentadorias e pensões pagas pelo MTPrev. Nós vamos debater o impacto orçamentário e de limite de despesa com o pessoal de cada um deles que tem que ser analisado, para depois montarmos o programa para poder começar a pagar os inativos e pensionistas na MTPrev. O coordenador dos trabalhos, o conselheiro substituto do TCE, Ronaldo Ribeiro, debateu sobre a situação financeira do Tribunal de Contas de Mato Grosso para se adequar à lei estadual. Representantes de outros órgãos também discutiram o impacto orçamentário e financeiro das instituições ao assumirem essa conta. O resultado dessas reuniões será apresentado ao Conselho Previdenciário no dia 24 de junho, com a proposta de alinhar a gestão previdenciária de todos os poderes no MTPrev, enquanto unidade gestora única do regime próprio de previdência estadual. O próximo passo é fecharmos um relatório e apresentarmos para o Conselho de Previdência, que é o órgão deliberativo, que é o órgão que vai decidir de que forma que vai ser implementado isso. Eu creio que nós apresentaremos um cronograma para a vinda dos poderes, trazendo primeiro aqueles que têm um menor impacto, para ir fazendo adequação, inclusive na estrutura do MTPrev, da Previdência do Estado. Os números do regime previdenciário em Mato Grosso são preocupantes. O déficit esse ano deve alcançar 1,2 bilhão de reais. Isso porque a conta da proporção de servidor ativo para sustentar um servidor aposentado ou pensionista não fecha. O TCE tem atuado firmemente na questão previdenciária em Mato Grosso. É um trabalho já há longo tempo, tanto no Estado quanto nos municípios. A Previdência é uma questão que preocupa a todos, faz parte do déficit fiscal dos estados, vem crescendo dos municípios, então é uma preocupação nossa. A Prefeitura e a Secretaria de Saúde de Várzea Grande cumpriram parcialmente determinações contidas em acórdão. Diante disso, o Tribunal de Contas de Mato Grosso determinou o encaminhamento das providências adotadas no prazo de 90 dias. Veja os detalhes. Buscando avaliar a implementação das determinações contidas no Acórdão 3.292 de 2015, emitidas em auditorias operacionais da atenção básica, assistência farmacêutica e regulação assistencial no Sistema Único de Saúde nos municípios de Mato Grosso, o Tribunal de Contas de Mato Grosso realizou um monitoramento na Prefeitura e na Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande. Preliminarmente, a equipe técnica do TCE constatou que a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande implementaram algumas das recomendações expedidas pelo órgão fiscalizador. Verifico que das 15 recomendações exaradas por esse Tribunal de Contas e ora monitoradas, o município de Várzea Grande implementou integralmente uma, implementou parcialmente 5 e deixou de implementar 9, em que pese o posicionamento da equipe de auditoria do Ministério Público de Contas para aumentar o período previsto para a realização do monitoramento, entendo que as recomendações exaradas no Acórdão número 3.292 de 2015 do Tribunal Pleno já foram amplamente avaliadas nesse processo de monitoramento, devendo ser oportunamente analisadas somente as novas recomendações e determinações incluídas na íntegra desse voto.
Desse modo, o relator do processo recomendou que a Prefeitura de Várzea Grande e a Secretaria Municipal de Saúde que cumpram as recomendações e determinações exaradas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, sob pena de aplicação das sanções legais cabíveis em caso de descumprimento. O TCE aplicou multa ao prefeito de Acorizal por conta de descumprimento de determinações relacionadas ao encaminhamento adequado na manutenção e alienação de veículos. Entenda. Esse monitoramento foi instaurado com a finalidade de verificar o cumprimento pela Prefeitura de Acorizal das determinações feitas pelo TCE em um acórdão de 2017 da Primeira Câmara. A atual gestão da Prefeitura deveria adotar medidas para garantir a finalidade pública dos bens públicos, em especial 2 veículos, efetuando o adimplemento da obrigação decorrente dos serviços de manutenção e reparos já finalizados e ainda deveria promover a alienação de outros 2 veículos considerados inservíveis para uso. O TCE também deveria ser informado sobre esses procedimentos. Segundo o relator do processo, o conselheiro Guilherme Antônio Maluf, foi identificado que o Executivo de Acorizal cumpriu parcialmente uma das determinações e as demais foram descumpridas. Por conta disso, o conselheiro relator votou pela aplicação de multa ao prefeito de Acorizal, Clodoaldo Monteiro da Silva. Acolho o parecer ministerial e voto no sentido de declarar o cumprimento parcial da determinação 4.1 e o descumprimento das determinações 4.2 e 4.3 do Acórdão número 21/2017, bem como aplicar ao senhor Clodoaldo Monteiro da Silva multa de 16 UPFs pela reincidência do descumprimento da determinação deste tribunal. O Pleno do TCE determinou o registro dos atos de admissão de servidores ocupantes dos cargos de agentes comunitárias de saúde ou agentes comunitárias de endemias no município de Colíder. Veja. O processo é referente à certificação de procedimentos seletivos para a contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, realizados pela Prefeitura de Colíder, nos exercícios de 1998 a 2003 e no ano de 2005. Inicialmente, a equipe técnica do Tribunal de Contas de Mato Grosso e o Ministério Público de Contas apontaram irregularidades na realização dos processos seletivos para a contratação dos servidores. Porém, com a apresentação de defesa em plenário, o MP de Contas mudou o entendimento e opinou pelo saneamento de falhas. O relator do processo, o conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira, apontou que há fortes evidências que os processos seletivos públicos para a contratação de agentes foram realizados e que a ausência de determinados documentos não pode impedir o registro dessa certificação. Disse ainda que a alteração de situações jurídicas já consolidadas no tempo implica em clara violação ao princípio da segurança jurídica. Os conselheiros Moisés Maciel e Luiz Henrique Lima contribuíram na discussão do processo. Nós estamos aqui diante de um fato de insegurança jurídica. O doutor Luiz Henrique Lima está ali com a força dos precedentes, né, doutor Luiz Henrique? Do Luiz Marinoni. Segurança jurídica. Esses servidores que fizeram esse processo seletivo, que para eles era um concurso público, eles agiram de boa fé. Era uma pessoa física do povo prestando um concurso. Como que quem está prestando um concurso, um processo seletivo, vai entender que naquele momento que ele está fazendo aquele processo seletivo para trabalhar como servidor do Estado, servidor do público, que esse processo seletivo está maculado de alguma irregularidade. E aí, após 21 anos, vamos dizer, não podemos certificar porque o prefeito não publicou no Diário Oficial. Ou seja, se houve uma falha da prefeitura, que se multe o prefeito da época lá de 98. O voto do relator foi no sentido de conhecer o processo e registrar os atos de admissão. Registrar
os atos de admissão, salvo em relação à senhora Maria Fátima Costa Silva e senhora Luzia Rosa Sudré Camargo, tendo em vista que as contratações se deram em momento posterior à mencionada emenda constitucional. Assim, o voto ainda no sentido de determinar a abertura de processo específico de certificação de processos seletivos em relação à senhora Maria Fátima Costa Silva e à senhora Luísa Rosa Sudré Camargo, haja vista a necessidade de assegurar a essas interessadas o exercício do contraditório e da ampla defesa. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!